é professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Campinas. Professor e orientador de programa de pós-graduação em Engenharia Civil, PCD, e atua principalmente nas seguintes áreas: concreto de fibras, concreto de alto desempenho, concreto permutado e aplicação de métodos de elementos finitos em estruturas. Depois, apresentação deu certo aí? Tá carregando? Com 800 megas. Bom dia a todos, prazer. Só tirar a apresentação. Pode cantar. Posso dar uma andada para você também. Isso é muito bom estar aqui de novo. Tem alguns anos de graduação, depois de São Carlos. Esperar a apresentação aparecer. Tá estudo aqui. Beleza. Tá. Bom dia, pessoal. Hoje minha ideia é fazer uma palestra mais provocativa, mas apresentar também o que eu vejo aqui. Quase todos os meus orientados estão por aqui. Acho que é o Guilherme chegando também. Guilherme, tá por aí? Saiu? Tá ali. Eu vou apresentar um pouco do que o Gustavo Moura fez. A ideia é mostrar que a gente consegue fazer estruturas mistas, mesmo com materiais de alto desempenho, que é um ponto que a gente está pesquisando no nosso grupo de pesquisa, usar materiais de alto desempenho e mesmo assim conseguir, para uma solução estrutural, chegar em índices de emissão de CO2 abaixo das estruturas convencionais. No meu caso, utilizando o HPC. Beleza? Então, só para contextualizar, deixa eu ver se passa o vídeo automaticamente. A gente sabe que o efeito estufa é uma condição necessária para que a vida exista na Terra. Só que o homem, a partir de um certo período, começou a emitir muitos gases de efeito estufa, e esses gases eles têm um reflexo de quando a radiação que a Terra recebe do Sol é emitida de volta para a atmosfera, esses gases absorvem e refletem em várias direções. Uma das direções é voltar para a Terra. Então, isso tem aumentado a temperatura média do nosso planeta. E tem um gráfico interessante que rola bastante no LinkedIn, que a gente está começando a ter variações térmicas. A gente fala em números, 1 grau, mas esse 1 grau tem tido reflexos climáticos importantes. Então, minha palestra eu vou introduzir falando que é um fenômeno necessário, porém a gente está emitindo bastante CO2 e a expectativa do crescimento, principalmente da construção civil, é grande. Tem uma expectativa de aumento de consumo de concreto, de aço grande, e nesse sentido existem metas para a gente diminuir, ou estratégias para a gente diminuir a emissão do CO2 ou dos gases de efeito estufa. Então esse é um gráfico que eu encontrei feito pela Caltech, pela NASA, que existe um gráfico de energia que a gente recebe na Terra, proveniente do Sol, por metro quadrado, e a temperatura média da Terra sempre acompanhou esse gráfico. Só que a partir de um momento, década de 70, houve uma separação dessas duas curvas. O aumento da temperatura climática, ou da temperatura da Terra, está muito associado ao que a gente está emitindo esses gases de efeito estufa. Então, passou-se a comunidade científica a se preocupar com o quanto que a gente está emitindo e quais técnicas, quais estratégias a gente pode ter para mitigar, diminuir até a meta para 2050 para a gente chegar a net zero de emissão de CO2. Então, eu vou falar sobre uma das técnicas. Não vou falar aqui sobre diminuição de cimento, porque eu vou falar de OHPC, que vai 800 kg de cimento por metro cúbico. Todo mundo fala, nossa, mas esse material não é sustentável. Ele não é sustentável, mas ele é de alta resistência e a gente consegue desmaterializar as estruturas. E desmaterializando, a gente consegue, eu vou fazer uma prova para vocês, mostrar uma prova para vocês, de que é possível se desenvolver soluções com baixa emissão de CO2. Baixa
ou menor do que as soluções convencionais. Ok? Então, com esse aumento das temperaturas, aqui teve registros, eu fiz uma pesquisa, registros de 100 km por hora de ventos aqui em Maringá. Ciclone bomba, teve uma tempestade em Franca, tempestade de areia, que é um evento raríssimo que aconteceu, e estão se atrelando, e existem os debates, a ciência para isso, a gente entender os fenômenos que estão acontecendo, fenômenos raros que estão sendo, em algumas vezes, associados a essas mudanças climáticas. Então, é um ponto importante que a comunidade está falando, a gente precisa diminuir a quantidade de CO2 que a gente emite. Então, há necessidade de se tomar medidas. Para se tomar medidas, a gente precisa saber primeiro o que a gente emite, qual que é a nossa contribuição na construção das infraestruturas, no crescimento dos países, numa construção de um túnel, numa construção de uma ponte, numa construção de um edifício, como que a gente emite, quanto a gente emite e se existem estratégias, se existem técnicas que a gente pode utilizar para diminuir essa emissão. Então, atualmente, existe uma estimativa de que a gente emite quase 40% de todo o CO2 emitido pelo homem. Então, a gente tem que pensar a respeito. Ok? Dentro desses 37%, em torno de 8%, 50% é atrelado ao aço, mas 50% é utilizado na construção civil. O concreto contribui lá pela sua faixa de 8% e 80% é utilizado em estruturas de concreto. Então, nas estruturas mistas, a gente tem uma grande contribuição de emissão de CO2. E cada material tem lá a sua produção, e na produção tem processos inerentes à emissão que tem. Por exemplo, quando a gente faz o aquecimento lá do clinker, para formar o clinker, a gente tem uma emissão de CO2 muito grande. Então, a solução é diminuir o cimento. Acho que a professora Silvana deu uma palestra falando assim, o cimento é o inimigo do concreto. É um dos inimigos, mas a gente pode pensar que quando a gente utilizar materiais de alto desempenho, a gente pode usar muito menos material para se projetar. E será que utilizar muito menos material a gente consegue chegar em soluções sustentáveis? É isso que eu vou mostrar. Então, a expectativa, o pessoal lá de Cambridge fez uma pesquisa, que em 2050 a demanda por aço e concreto vai dobrar. Vai dobrar. Então, então não vai ter chance nenhuma de diminuir a emissão. Tem. Existem grupos, existem órgãos que estão fazendo investigações de quais estratégias. A gente vai chegar a essa demanda, mas quais estratégias utilizar para conseguir mitigar ou diminuir essa emissão. Então, algumas das ações, hoje a gente emite em torno de 2,5 gigatons só na produção de concreto. A expectativa é em 2050 a gente chegar a 3,5 gigatons. Só que esse comitê colocou uma série de propostas, e o que a professora Silvana falou é uma delas, diminuição da utilização de cimento no concreto, mas uma delas, que é essa primeira, que é a que eu vou falar para vocês, que está associada a 22% dessa redução, é a eficiência em projeto. E acho que todo mundo aqui é engenheiro estrutural, a gente tem técnicas de otimização, algoritmos genéticos, otimização topológica, tem uma série de técnicas que a gente pode utilizar. Como a gente está usando materiais que, de certa forma, não são usualmente aplicados aqui no Brasil, a gente pode pensar em novas sessões, em novas soluções. E atrelado a isso vão surgir novas perguntas, mas é um ponto importante a eficiência em projeto. Então, eu vou entrar nessa temática. Então, dentro das ações, eu vou falar sobre otimização estrutural, que é a pesquisa do nosso amigo Gustavo. Ele vai utilizar o HPC em pisos mistos ou vigas mistas, pensando na otimização estrutural, utilizando algoritmos genéticos. E com base na utilização de materiais de alto desempenho. Então, se você pegar o HPC, eu vou fazer um quantitativo de emissão de CO2, a gente vai ver que um concreto de 30 MPa emite muito menos. Se pensar num metro cúbico de um concreto de 30 MPa e um metro cúbico de UHPC, a diferença na emissão é muito grande. Mas só que você não vai simplesmente, se eu tenho uma laje de 20 centímetros, eu vou trocar uma laje de 30 MPa por uma laje de UHPC de 150 MPa com a mesma espessura. Você vai modificar porque é um material diferente. Assim como o aço, a gente usa espessuras muito finas porque é um material que tem uma resistência muito elevada. O HPC é a mesma ideia. Ok? Então,
E esses slides aqui, eu agradeço, Gustavo, por preparar. Com essa abordagem de utilização e utilização de materiais de alto desempenho, a gente consegue realizar a desmaterialização. Eu conversei com uns amigos que trabalham com programação, quando eu usei esse termo, eles falaram, mas o que significa desmaterialização? É tirar material, diminuir o volume de consumo de material. Então a galera que é programador não faz a menor ideia do que é. A gente fala otimização topológica, para eles é tranquilo. Mas você fala desmaterialização, é uma coisa que a galera da construção civil está usando. E agora a gente da engenharia de estruturas passou a pensar um pouco mais sobre isso, ou entender um pouco mais sobre isso como estratégia para mitigar ou diminuir a emissão de CO2. Então, com isso, utilizando os materiais de alto desempenho, isso o Flávio já fez a introdução para mim, de que o HPC é um material que tem uma densidade muito grande. E o nível de porosidade, a gente não tem poros capilares dentro do HPC, assim como a gente tem no concreto convencional. Não tem porosidade. Então, ele não é material permeável, então ele vai ser muito mais durável. Então, não vai entrar na minha conta, depois que eu executei a estrutura, não vai entrar na minha conta a durabilidade, ou o tempo de vida. Eu só vou falar assim, o produto. Eu cheguei e produzi uma peça utilizando um HPC e um aço convencional, grau 50. Eu consigo fazer a estrutura com o HPC ser mais sustentável? Essa vai ser a minha prova de hipótese aqui. Então, dentro dessa temática, uma das metas é reduzir 22% da emissão de CO2 até 2050 a partir da melhora nos projetos. E a melhora nos projetos atrelados a materiais, novos materiais, materiais de alto desempenho, a gente consegue fazer isso utilizando essa abordagem. Ok? Então, existem algumas publicações interessantes. Essa que saiu esse ano fala que o uso de materiais avançados a gente consegue prover soluções sustentáveis. E uma publicação que eu adoro, o título é essa aqui, do pessoal de Cambridge também, que é Eficiência de Material em Papel em Branco. Porque muita gente pensa que sustentabilidade em concreto é tirar cimento. Mas se a gente utilizar o HPC, não necessariamente. A gente vai tirar material. Imagine no processo de um pré-fabricado. Se você produz uma estrutura muito mais leve, utilizando o HPC, todo o processo, desde a saída da fábrica, içamento, montagem, transporte, tudo isso que está associado à cadeia produtiva de pré-fabricados vai ser beneficiado por a gente produzir elementos muito mais leves. Okay? Então, são papers bem interessantes e é uma temática que, apesar de não tão explorada, para estruturas mistas, praticamente não tem nada, e um HPC o orientado já disse que tem alguma coisa saindo. Já saíram algumas pesquisas. Beleza? Tá, então, basicamente, a gente vai repensar o projeto. A gente vai ter que imaginar, se eu estou usando um concreto diferente, eu vou projetar com o meu projeto convencionalmente, com concreto convencional? Não. Eu vou pensar como o material se comporta. Eu vou utilizar, baseado em pesquisa, como que o material se comporta e a normalização para o HPC está saindo agora. Ela está sendo redigida agora, faz parte do comitê. Ainda tá, o Flávio mostrou algumas coisas sobre fenômeno de localização. Eu falei com o Alexandre, eu falei, cara, isso aí não tá nem... A galera nem sabe o que acontece. Por quê? Tá ainda em âmbito de pesquisa, mas tem fenômenos que precisam ser considerados. A gente não vai projetar como a gente projeta concreto armado para domínio 3, domínio 2. Não vai se projetar assim, porque o HPC não funciona da mesma forma que o concreto armado, por conta da localização. Mas a principal vantagem do HPC é que a gente vai reduzir material. E aqui eu mostro uma comparação de 2 testes realizados por orientados do Flávio e do Paulo. Eu colaborei na orientação. E antes dele veio a Patrícia, que eu participei de uma publicação. E tem um resultado muito interessante. Aqui são 2 vigas ensaiadas. Essa viga com linha em preto é uma viga de concreto armado. Imaginem que o nosso objetivo em projeto era atingir 35 kN. Aí, agora eu quero fazer essa viga de HPC. E eu quero atingir os 35 kN. Quanto de HPC eu vou precisar? Então, claro, você precisa conhecer o material. Aqui a gente simplesmente, vamos reduzir a metade. A gente tinha feito uma estimativa numérica e viu que com metade ficava na mesma ordem de grandeza a resistência da viga. Só que quando o Paulo executou a viga ficou com quase 60 kN de capacidade. Então,
Então, se a gente olhar, mecanicamente, o que a gente pensa? A gente precisa de rigidez para serviço, precisa de resistência e precisa de ductilidade. E com metade da seção, uma viga de 7,5 centímetros, a gente conseguiu atender os 3 quesitos e ainda sobrou. Então a gente poderia fazer uma viga ainda menor com esse material. E aí a gente começa a pensar em impacto ambiental. Utiliza 800 kg de cimento por metro cúbico, mas será que com essa redução da quantidade de material, a demanda de material para atender as demandas mecânicas, a gente não consegue fazer ficar sustentável a solução? É essa a pergunta da minha palestra. Ok. Essa figura não era para aparecer agora. Tá, então a gente pode desmaterializar de diversas formas. Uma das formas é seção transversal. É seção transversal. A gente pegou um caso, aí é o Parolin, Vinícius Parolin, que está aqui também, e o Moura, eles fizeram um estudo, pegaram um projeto de uma estrutura mista e viram na literatura que estavam fazendo lajes nervuradas de UHPC. Lajes nervuradas combinadas com perfis metálicos em estruturas mistas. Então eles calibraram esse modelo e pegaram essa referência projetada. Essa referência projetada já tinha uma capacidade, ela já tinha uma resistência. Então qual que era o objetivo? Colocando a laje de UHPC, que tem 9 centímetros de altura, quanto eu conseguiria reduzir o perfil para chegar na mesma capacidade? Porque o objetivo da otimização não é a gente dobrar a resistência do elemento estrutural. A gente tem as cargas e a gente vai projetar a estrutura para atender as cargas. Então, com o HPC e o perfil metálico, a gente conseguiu reduzir de 60 para 40 centímetros. O mesmo perfil, mesmo resistência do perfil, a gente conseguiu fazer uma redução e chegar nessa combinação a rigidez, deslocamento em serviço, resistência e ductilidade, da mesma ordem de grandeza, tirando muito material. Então as estruturas vão ficar mais leves e as estruturas, a gente vai ver que a gente vai conseguir alcançar menos emissão de CO2 para a mesma solução, para a mesma demanda mecânica. Okay? E além disso, a gente pode fazer a otimização longitudinal. A gente participou da banca do Eduardo. O Eduardo não sei se ele está nos assistindo, mas ele mostrou que as aberturas com base elíptica são mais eficientes que as aberturas circulares. A gente consegue aumentar a capacidade. Então, aumentar a capacidade não é simplesmente o que a gente quer. A gente quer utilizar menos material. Então, você usa uma estratégia geométrica para se chegar a uma solução que atenda uma demanda mais estrategicamente. Então, eu imagino que aquela solução patenteada pelo professor lá da Inglaterra foi baseada em otimização topológica. Ele chegou, eu preciso disso de material para ter uma eficiência tão grande quanto com abertura circular. E além disso, nas lajes, a gente pode colocar nervuras nas direções transversais e aí diminuir significativamente o consumo de concreto, apesar de usar 800 kg de cimento por metro cúbico, ou 900 kg. Tem pesquisas que usam 1.200 kg por metro cúbico. Então, realmente, é um material que usa muito cimento, que é um inimigo do concreto, só que a gente consegue projetar com muito menos material. Tá, então a prova de conceito, qual que é a ideia? A desmaterialização de pontes mistas. Então a gente partiu de uma solução conhecida e agora a gente vai testar, e foi feito, já temos resultados preliminares, de que com a utilização de OHPC a gente consegue reduzir a emissão de CO2 só pela solução. Eu não estou pensando no ciclo de vida como um todo. Aí é o doutorado do meu orientando, que vai ser investigar depois que a construção foi executada, até o final da vida, tem uma série de outros fatores. A gente tem gente pesquisando, o André está pesquisando a questão de durabilidade, que vai entrar depois que você construiu, executou, quanto tempo a tua estrutura tem. Então, isso não vai entrar no que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Então, belo desenho, Gustavo, parabéns. Essa aqui é a representação da estrutura que a gente está simulando e fez a calibração. Tá, então, ó, mostrando aqui, basicamente o que a gente vai focar para mostrar a emissão de CO2, e talvez seja o grande impacto, porque a gente sabe que quase 50% está só nessa fase, do quanto a gente emite na produção desses elementos estruturais. A gente tem o uso, o fim de vida e depois o destino final,
tem um percentual importante, é só que para o mestrado não daria tempo para a gente avaliar tudo. Então a gente vai ficar nesse conjunto de produto e depois os processos, mas os processos a gente já sabe que na pré-fabricação, içamento, transporte e montagem com elementos muito mais leves, os guindastes, a gente vai poder usar guindastes com capacidade de carga menor, vai conseguir transportar muito mais elementos por vez, por viagem, vai gastar menos combustível, menos energia. Então tem uma série de vantagens. Aqui a gente já tem uma expectativa positiva. A nossa pergunta principal era em relação a construir, executar o produto. Como que a gente consegue diminuir a emissão de CO2? E essas, assim, tudo baseado em... A gente tem alguns relatórios já brasileiros e vai sair uma norma sobre sustentabilidade, eu participo da norma de concreto pré-fabricado. A gente recebe materiais de um comitê que está associado só à questão da sustentabilidade nas estruturas. Então vai sair uma norma focada nesse assunto. E aparece esse gráfico lá que aqui eu tirei do Instituto Britânico que também trabalha sobre a parte estrutural, mas fala também da parte de sustentabilidade. Então, vamos focar em produto. A modelagem numérica, nós fizemos a simulação, pegamos uma referência. A ideia é, vamos pegar um projeto pronto, misto, e vamos ver, ao substituir a laje por o HPC, e ver o que a gente consegue modificar o perfil para alcançar as 3 demandas: rigidez, capacidade e ductilidade. Então, a gente conseguiu uma laje que passou de 20 centímetros para 9 centímetros e a altura do perfil necessária para atender a mesma demanda foi 20 centímetros, fazendo uma análise paramétrica. Então, aqui estão os resultados. Essa linha tracejada seria a nossa viga de referência convencional e depois a gente começou com a mesma especificação e depois foi fazendo a redução do perfil até que se chegasse a uma mesma rigidez, mesma ductilidade, mesmo assim, não está cravado uma em cima da outra, mas se a gente pensar nas tolerâncias para deslocabilidade em serviço, tá ok. Beleza? Então, a gente já conseguiu alcançar e agora nosso objetivo é, e aí, essa solução ficou mais sustentável? Então, para fazer isso, a gente pega a quantidade de emissão desde a produção do material, depois o transporte do material até a fábrica e a produção dos elementos em si dentro da indústria. E para isso a gente tem uma série de documentos, por exemplo, um concreto de 30 MPa, isso é bem interessante, um concreto de 30 MPa, ele produz cerca de 283 kg de CO2 para você fazer 1 metro cúbico desse material. E a gente tem aqui também o perfil, os perfis sólidos, castelados, barras de aço, os conectores, o transporte até as fábricas para a produção da matéria-prima, para a produção dos elementos utilizando a matéria-prima. E, além disso, para o HPC a gente não tem tanta recomendação. A gente não vai ter documentos que falam um HPC de 150 MPa, 1 metro cúbico dele gera tantos quilos de CO2. Mas a gente tem uma estratégia que, sabendo a dosagem, por exemplo, a gente tem um HPC aqui que a gente pegou da literatura, o nosso grupo produz o HPC, mas a gente pegou da literatura, ele usa cerca de 900 quilos de cimento por metro cúbico. E o coeficiente para se chegar à quantidade de CO2 é 0,83. Então, vejam, só o cimento já deu mais do que o próprio concreto de 30 MPa, a quantidade de emissão de CO2. E depois a gente tem os coeficientes para todos os outros materiais. E ao final, para se produzir 1 metro cúbico de UHPC, a gente emite 1.100 quilos de CO2. Um concreto de 30, 280 quilos de CO2. Ok? Tá, e aqui as parcelas associadas ao transporte. Então, nosso HPC, considerando o transporte, para produzir o elemento, só naquela faixa inicial, para chegar ao produto, sem pensar no transporte, a montagem e a execução da estrutura. A gente fazendo o quantitativo, por exemplo, para o concreto de 30, a solução, pensando das seções de A1 a A3, concreto de 30, a gente precisou de uma quantidade de pouco menos de 1 metro cúbico, sabendo que a gente emite 283 kg de CO2 por metro cúbico, a gente chegou que para esse concreto a gente
emitiria para aquela solução 170, ordem de 170. Aí somando tudo que vai junto ao perfil, aos conectores, as barras de aço dentro da laje, a gente chegou a uma emissão de 1.200, que já está próximo do HPC, um metro cúbico de HPC. A gente não precisa de um metro cúbico de HPC para fazer a mesma solução. Então, o HPC, apesar de emitir 1.183, a gente precisou, para a mesma solução, de 0,20 de metro cúbico. E a emissão deu 238 para aquela solução que eu apresentei para vocês, com mesma rigidez, mesma dutilidade, mesma capacidade. Ou, vou usar similares, né? São similares essas três variáveis. A gente consegue, apesar de uma grande emissão, a utilização de pouco material faz com que o uso do HPC me deu 240 kg de CO2. E fazendo o somatório final, a prova de conceito, que ainda a gente não fez a testagem das lajes nervuradas, mas é uma possibilidade. Nosso grupo já fez, eu vou mostrar aqui alguns estudos que o Flávio antecipou, mas a gente consegue sim, conceitualmente, a princípio, produzir soluções com menos emissão de CO2 utilizando o HPC. Reduzindo a quantidade de aço, reduzindo a quantidade de concreto e atingindo as mesmas demandas. Porque é isso que a gente quer, a gente não quer dobrar a resistência. A gente quer atingir a mesma demanda de solicitação que uma obra qualquer tenha. Uma ponte, não vou colocar o dobro de resistência nos elementos estruturais, vou simplesmente, tenho minha solicitação, vou projetar utilizando os materiais que eu escolhi, então o HPC é possível conseguir dar soluções com menos emissão de CO2. Feito. Então, concluindo nesse caso, porque a gente só pegou, quando a gente faz um projeto de pontes, a gente faz a análise, coloca lá o veículo na seção transversal e posiciona numa posição crítica que gera maior esforço. Gerando maior esforço, a gente escolhe uma seção e dimensiona. Então, isso é basicamente olhando para uma seção de dimensionamento, mas depois a gente vai fazer a análise da ponte como um todo. E segundo informações que eu já tenho, a gente vai chegar aos 22% associado à desmaterialização. Mas nesse caso, a gente chegou a 12% menos de CO2 emitido, utilizando o HPC. Ok? Então, para o escalonamento, a gente está fazendo, o Flávio falou assim, é importante a gente fazer do material para a estrutura. Mas a gente fazer os ensaios das estruturas, vamos fazer com que o mercado olhe para a gente e fale, é possível fazer. Eu visitei a Leonardo recentemente e fui conversando com o Marcelo Quadrado, que é diretor lá de engenharia, ele comentou comigo, mas para fazer o HPC a gente leva 30 minutos para rodar esse material. Não, peraí, de onde você ouviu essa informação? A gente consegue fazer o HPC com bem menos tempo. Se a gente fizer numa betoneira, vai levar 30 minutos, com certeza. Eu já passei com o Rodrigo Enami, fazendo lá no meu doutorado, a gente fazendo no HPC, a gente ficava quase ajoelhado na beira da betoneira para esperar o HPC virar, porque a energia do misturador é muito baixa. Mas se a gente tiver um misturador de alta energia, a gente produz o HPC em poucos minutos. Então é viável sim colocar na indústria de pré-fabricados. É viável. Só que a gente tem que convencer para escalonar a produção, para se tornar algo industrial, nos pré-fabricados, a gente precisa mostrar que a gente consegue produzir elementos estruturais. Então, no nosso grupo, vou começar com o Vinícius Broder, ele está fazendo a investigação desde os conectores, com ensaio de push-out, com percentuais diferentes de fibras para avaliar o desempenho dos conectores. Além disso, fez análise das figas com alma cheia, já temos todos esses resultados, e o nosso Vinícius Moura fez com aberturas na alma, ensaios de vigas mistas e nossa laje de HPC em momento negativo. E a questão da durabilidade? Aqui é só vou mostrar, mas não é o foco da pesquisa por enquanto para a estimativa de emissão de CO2. Mas como que a gente está investigando a durabilidade com adição de nióbio, que faz parte do nosso projeto? Investigar como é o comportamento. A gente tem uma jazida de nióbio bem interessante no Brasil e tivemos um investimento da Gerdau no nosso projeto, eles apoiaram o nosso projeto, e a ideia é, vamos investigar a durabilidade, tanto em escala de material quanto em escala estrutural, em vigas de alma cheia e vigas com abertura, usando
essas câmeras fantásticas que tem lá na nossa parceira PUC-Rio, projeto do professor Daniel. A gente consegue simular em escala real a durabilidade dos elementos estruturais. A gente vai fazer um elemento, já ensaiamos os elementos de referência, e após um período, com controle de temperatura e emissão de salinidade, avaliar ou estabelecer como que é a evolução da corrosão nos elementos de material, na escala de material e também nos elementos estruturais. Mas aí, por exemplo, vou fazer uma laje de 9 centímetros de espessura. Quais as implicações? Porque se a gente pensar numa ponte, você vai tirar massa, vai vibrar mais. E, além disso, em altas temperaturas, se eu proteger menos, alguns aqui devem falar, eu já ouvi de orientados meus falando que, em congresso, todo mundo fala que o fogo é um problema para o HPC. Realmente é um problema, mas pode ser solucionado. Então, nosso Guilherme está fazendo a pesquisa dele nessa área, é preliminar, mas eu vou falar a respeito. Então, como que essas soluções que a gente pode chegar a prover, utilizando o HPC, como elas vão se comportar em altas temperaturas e em comportamento dinâmico, se eu diminuir muito a massa, que é a pesquisa do Vinícius Parolin. Então, em altas temperaturas, vigas mistas, com uso de OHPC, praticamente não existe nada investigado na literatura. Mas, individualmente, os materiais e as estruturas, sim. Existem pesquisas de vigas de OHPC, de vigas de aço em situação de incêndio. Só que o HPC é um material muito questionado. Todo mundo fala, esse material tudo bem, tem 150 MPa, mas não funciona no incêndio. Se chegar a 350 graus, ele explode. Eu tive uma experiência. Eu tinha um colega que estava ensaiando alvenaria numa câmara, em situação de incêndio lá na USP de São Carlos. Ele colocou as alvenarias e eu falei assim, posso colocar um corpo de prova meu de OHPC, só com fibra metálica? Deu 300 graus, ele explodiu que nem uma pipoca. Falei, então não funciona. Mas aí, muitas pesquisas já demonstram que não é bem assim. Se tiver só fibra metálica, como o ductal, por exemplo, se chegar a 350 graus, ele vai explodir. Mas, se nós combinarmos com um pouquinho de uma fibra sintética que tem baixo ponto de fusão, a fibra vai derreter e vai formar uma série de túneis e a água que vai dar o spalling explosivo vai conseguir sair. Porque apesar da dosagem ser pequena, ela é uma microfibra, ela vai formar uma rede de canais e esses canais vão permitir a água sair. Então, aqui para 150, 200 graus já se formou os canais e a água consegue sair da matriz. É um grande problema para uma matriz densa como o HPC. Não tem poro capilar. Tem poro só na escala de nano a porosidade do HPC. Então, se colocar um pouco de polipropileno, a gente consegue fazer a água sair durante a variação térmica. E a fibra metálica não. A fibra metálica consegue lá os seus 400, 500, 600, 700 graus, ela se mantém e vai continuar sendo uma obstrução para a saída. Ela não vai abrir espaço para a saída da água. Então, aqui um gráfico interessante, uma tabela interessante. Se eu fizer um HPC sem fibra nenhuma, ele explode. 200, 300 graus, ele explode. Se eu usar só fibra metálica, explosivo o comportamento. Se eu começar a combinar com um pouquinho de polipropileno, vai chegar a uma condição que eu consigo ter capacidade residual. Consigo trabalhar, assim como o concreto convencional, com um material de alto desempenho, fazer com que ele tenha um desempenho adequado para temperaturas elevadas. Isso já tem algumas pesquisas há algum tempo mostrando que não é um limitante se a gente pensar em como projetar o HPC, ou como utilizar o HPC. Ok? Então, nosso Guilherme vai fazer a calibração de vigas de OHPC e vigas de aço separadamente, porque a gente não tem resultados experimentais ainda sobre as vigas mistas. Pelo conhecimento que a gente fez, o levantamento de base de dados, a gente não tem resultados sobre as vigas mistas. Então, ele fez lá a calibração, ficou bem bacana, em termos de variação térmica, em termos de calibração. Os termopares, tanto no aço quanto no concreto, ficaram bem calibrados. A deslocabilidade da estrutura, ok também.
e fez a calibração de um perfil metálico com restrição nas extremidades, com variação térmica, e mostrando a deslocabilidade da estrutura e, na sequência, a variação térmica na altura da direita, quando atinge, seguindo a curva padrão de incêndio, como se comporta. Então, fez a calibração, os resultados comparativos entre modelo numérico e resultados de termopares, ok. E deslocabilidade para 2 níveis de carregamento, também ok. Beleza? Então, agora o próximo passo, ele vai fazer uma simulação também dos conectores. A gente tem ensaios de push-out em altas temperaturas, para avaliar como os conectores se comportam a altas temperaturas. E, por fim, o nosso comportamento dinâmico. Imagina, você vai fazer uma ponte com uma laje de 9 centímetros, pode vibrar pra caramba. Então, mas a gente não sabe o quanto vai ser a amplificação dinâmica. O que a gente faz no projeto é passa o veículo com linha de influência ou superfície de influência, mas a carga é estática. Só que a gente sabe, uma das coisas que a gente já tem conhecimento é que o HPC, devido a essa densidade da matriz, ele é um material que tem poucas microfissuras, ou as microfissuras são de uma ordem de grandeza muito pequena, e um dos mecanismos de dissipação do concreto da vibração estão associados justamente às imperfeições do concreto. Quando ele vibra, essas imperfeições dissipam a energia. Então, mas só que a gente fez uma investigação que mostrou que o coeficiente de amortecimento do HPC, apesar do desvio padrão aqui entrar dentro da média do HPC, mas o concreto convencional dissipa bem mais energia ou vibração do que o HPC. O HPC vai ser suscetível à vibração. Então, tem essa preocupação, e aí por isso a pesquisa do Vinícius Parolin. Então, o que a gente está fazendo? A gente vai pegar uma ponte projetada, lá que tem lá no manual da CBCA, e vamos fazer uma simulação com a laje convencional, seguindo exatamente o projeto que está lá. Vamos fazer a simulação dessa ponte e de uma ponte com laje nervurada, otimizada, né, com otimização estrutural. Todos os estudos têm essa vertente. A gente vai tirar material e avaliar como os comportamentos mecânicos vão acontecer, desde vibração, incêndio e comportamento mecânico. E aí, o que o Parolin vai fazer? Passar o veículo, já está fazendo, né? Vai passar o veículo estaticamente, então em cada posição, ao longo do tempo, ele vai ter uma carga que não vai provocar vibração, vai ser uma carga estática, então você, para cada período de tempo, vai ter uma carga estática aplicada. E depois, com a interação veículo-estrutura, a gente vai pegar um veículo que vai ter um sistema massa, mole e amortecedores, e a rugosidade da via, e fazer a provocação, cada posição que a carga trafegar no tabuleiro da ponte vai ter uma intensidade diferente por conta da interação veículo-estrutura. Aí o que acontece? Então a gente vai admitir um veículo, isso a gente faz um acoplamento entre Abaqus e Fortran, e tem uma rotina no Fortran que a gente consegue colocar lá a velocidade que o veículo passa na ponte, a variação da intensidade de carga, quantas rodas a gente quiser colocar, qual a área da roda, de interação com o pavimento, quantas rodas. Então a gente tem uma versatilidade, o peso do veículo, velocidade do veículo. A gente pode, depois que estiver pronto o algoritmo da subrotina, a gente pode testar massas, velocidades, todas as variáveis associadas ao veículo. E para gerar carga que a gente vai aplicar na ponte, a gente precisa fazer a interação desse veículo com a rugosidade da via. Então, imaginar, minha ponte tem 15 metros de vão. Nesses 15 metros, eu vou estabelecer um perfil de rugosidade, vou fazer a iteração, aí é um equacionamento que a gente precisa resolver, fazer a iteração do veículo com a rugosidade da ponte, e assim ele vai passar o carro estaticamente e vai passar o carro dinamicamente. Em cada ponto, ele vai ter uma intensidade de carga diferente, e assim a gente vai conseguir ter as amplificações, que é o nosso coeficiente de impacto que a gente usa em projeto. Para lajes mistas, utilizando um HPC e com uma massa muito reduzida de material. Então aqui, um exemplo preliminar, ele fez um veículo com dois eixos, com 4 rodas, simulando o amortecimento da suspensão do veículo, a massa do veículo, a interação do veículo
com a superfície rugosa também. Então, vai ter a simulação estática, a simulação dinâmica e vamos ter a amplificação. Isso é interessante, porque como é uma solução, entre aspas, que não é projetada usualmente, para quem for projetar, vou projetar e colocar o coeficiente de amplificação dinâmica. Eu vou usar o que está na norma. Como são materiais diferentes, que se comportam de maneiras diferentes, não vai ser tão trivial assim, posso usar o que está lá na norma de Contes? Pode, a princípio, mas tem comprovações de que é realmente esse coeficiente de amplificação? Aí, a simulação, aqui a gente botou tensão de von Mises, aí a laje fica meio maluca ali, a distribuição de tensões, mas é só para mostrar que... Só para mostrar que quando a gente passar, a gente pode passar a qualquer velocidade, escolhe a velocidade, escolhe a variação da carga, escolhe através da iteração do veículo com a rugosidade da via, a gente consegue fazer a simulação. Aí o próximo passo é colocar a seção otimizada com a laje nervurada de OHPC e ver o quanto amplifica, fazendo essa comparação com laje convencional e laje de OHPC, quanto que amplifica em cada um dos casos o efeito dinâmico. Ele vai passar carga estática, vai passar carga dinâmica, a gente vai ver essa amplificação e a gente pode escolher a variável que vai ser amplificada. Ok? Então, só para colocar como considerações finais, o objetivo da apresentação era falar sobre a emissão de CO2, mas apresentei um pouco da pesquisa de cada um, mas dentre as metas é possível, lá com o objetivo de melhoria nos projetos, a gente combinar estratégias de otimização com materiais de alto desempenho. Existem pesquisas, existem trabalhos, existe muita gente investigando a possibilidade da gente diminuir a quantidade de material utilizando materiais de alto desempenho e mesmo assim produzir estruturas sustentáveis. Mas aí vão surgir uma série de perguntas, com pesquisa a gente vai respondendo. Então, aqui o que eu comentei, otimização do projeto, a gente está usando hoje algoritmos genéticos para fazer otimização, mas poderia utilizar otimização topológica, os algoritmos genéticos, que a professora Paula, que faz parte do grupo, é especialista nisso. Então, ela dá uma mão, a pesquisa do Paulo Fegali, que foi orientada por mim e pelo Flávio, foi baseada em algoritmos genéticos. A gente tinha uma seção retangular, que pensamos, quanto que a gente pode tirar de material para atender às demandas mecânicas, mas sem pensar em sustentabilidade. Agora o Moura está com essa responsabilidade de colocar dentro das funções objetivos a diminuição da emissão de CO2. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente vai abrir agora para as perguntas, só que como o nosso tempo está um pouquinho avançado, a gente vai abrir uma pergunta para o e uma presencial. Pode abrir. Primeiramente, Pablo, parabéns pela sua palestra. Eu tenho duas perguntas, né? Mas antes eu queria fazer um comentário, né? Como pesquisador da ArcelorMittal, eu tenho conversado bastante com pesquisadores lá da Europa, né? E eu tenho sido bastante informado que o tópico de avaliação de ciclo de vida está sendo um tópico bastante relevante. Para você ter ideia, eu acho que na Europa, hoje em dia, foi aprovado na França que todo projeto estrutural novo tem que ser acompanhado pela avaliação de ciclo de vida, tem que ser feito isso. E se eu não me engano, recentemente, eu acho que na Holanda, se você faz um projeto para avaliação de ciclo de vida, e se você consegue provar que você tem uma redução de carbono, você consegue ter abatimento do imposto, e você consegue comprar carbono de forma indireta. Certo. E aí eu vi que na sua apresentação você mostrou ali as fases do ciclo de vida, né? Você disse que ficou mais focado na fase A, que é na parte de fabricação do material e transporte. Assim, eu vou te falar que eu acho que você fez a parte mais difícil, porque a fase B e C, eu acho que já existem programas que você só especifica o quantitativo, né? E não consegue, no caso, especificar, né, quanto que seria a redução tanto na parte de construção e de uso. Perfeito. Aí eu queria saber se você tem plano de estar avaliando... É o doutorado do Gustavo. Bacana. E a última pergunta é o seguinte... Se fala-se muito da análise
entrar nos termos lá que é de berço-túmulo, né? Aham, O túmulo sim. é o fim da edificação. Mas, assim, eu vejo que se pensa pouco sobre fazer um projeto que não tem uma destinação final, né? Por Com exemplo, reutilização. você vai no centro de São Paulo, você vê um monte de prédio abandonado que já acabou a utilização, não tem mais. Aí eu vejo que, às vezes, eles tentam reviver o prédio fazendo uma baita adaptação, né? Então, assim, eu não vejo, por exemplo, na parte de projetos, eles pensarem, por exemplo, você fazer uma edificação que você tenha, por exemplo, os escritórios que eles sejam dispostos de formas flexíveis, sabe? Talvez você faça, talvez você faça, por exemplo, vãos grandes, aí você permite que vocês coloquem, por exemplo, paredes drywall, que você consegue fazer mover essas coisas. Assim, eu vejo pouco essa ideia de você pensar na questão do projeto otimizado. Assim, eu acho que é bacana você reduzir a quantidade de material. Perfeito. Fazer a desmaterialização, né? Tipo, reduzir a quantidade de aço, de concreto. Mas aí, diante disso, eu queria saber se você já viu algum estudo que pensa mais nessa parte de projeto, Sim. tornar a edificação, o uso dela mais flexível. Nesse sentido, na pré-fabricação já existe, se pegar o próprio livro do Munir, tem um tópico específico sobre isso, dizendo, você pode deixar, eu pensei na estrutura para ter uma continuidade de construção, uma ampliação futura. Já vai ter toda a finalização da montagem naquele trecho que vai ser ampliado, adaptável, ela vai poder ser desmontada e continuada. Já vai ser os elementos projetados naquela região, já vão poder ser estendidos e você fazer a continuidade do projeto. E os elementos de OHPC, por ter uma alta durabilidade, você consegue, quero fazer uma modificação, uma ampliação, você consegue tirar e reutilizar os elementos. Tem essa questão, né? Não chegar a um fim de vida, você reutilizar o material que foi produzido para uma nova aplicação ou para, na ampliação, reutilizá-lo. Então, elementos de alto desempenho, de alta resistência, têm essa vantagem. Pela alta durabilidade, a gente consegue, se for pensado em projeto, eu quero tornar minha estrutura adaptável, é possível. Isso. Mais alguém? Se ninguém levantar a mão, vou escolher alguém. Vou encerrar esse momento, então. Queria agradecer a você. Vou deixar uma... Obrigado, Paulo. Obrigado pela... Quem pintou? Ali.